Nos próximos episódios do Madrugador, tudo começa logo depois que o Jan chega, agradece ao irmão por ele ter vindo buscar ele ali e diz que ele faltou até o trabalho, cara, para poder vir buscar ele naquele lugar. E então é aí que o Emerê, que ia ligar até o carro, ele acaba desistindo, olha seriamente para o Jan e diz que tem que falar algo muito sério com ele. Então ele começa a dizer ao Jan que guardou esse segredo por muito tempo, mas que já está na hora de contar isso para ele. O Jan fica até um tempo ali sem conseguir entender o que ele está querendo falar, então o Emerê vai logo direto e diz que está desempregado. O Jan fica até sem entender o porquê isso está acontecendo com o Emerê, que ele continua dizendo para o Jan que, pois é, ele está desempregado e que ele já até contou para os pais da Leila e que não tinha contado antes. Primeiramente, foi por conta que ele não queria preocupar ninguém e, em segundo lugar, foi por conta do orgulho dele. O Jan fica ainda mais perdido e pergunta a ele que como assim, como que um homem igual a ele está desempregado? O Emerê explica para ele que é porque não tem vaga para ele, porque ele é super qualificado, mas que ele não precisa se preocupar, ele vai dar um jeito de resolver isso aí. Jan fica ainda muito pensativo, depois questiona ele se é por conta disso que ele está ficando lá com os pais da Leila, se é por conta de problemas financeiros. O Emerê tenta explicar para ele que não tem nada a ver e que apenas ele está lá porque ele está esperando o momento certo para se mudar para uma casa de fato ali boa, porque a Leila merece isso. O Jan continua dizendo que o pai deles falou para ele, para o Jan, que ele, o Emerê, vendeu tudo que tinha, fechou todas as contas bancárias e pagou todas as dívidas que tinha. O Emerê diz que sim, que tudo isso é verdade, mas que bem que ele foi ali obrigado a fazer tudo isso, porque é muito sério o que ele está dizendo. O Jan diz a ele que também ele teve que fazer isso logo quando ele foi embora e que o papai deles vendeu a casa também. O Emerê diz que vamos recapitular, porque ele mesmo sabe que tanto a Leila quanto a Saineme e os pais delas tiveram ali momentos terríveis, né? O Emerê continua dizendo para o Jan que está muito calado ali, bem pensativo logo depois de toda essa situação. Ele continua dizendo para o Jan que ele não conseguiu cuidar bem da agência porque ele não é uma pessoa criativa e que o resto de tudo ele já sabe, né? O Jan diz que sim, que sabe, e logo depois o Emerê diz que então é isso e vamos logo agora pegar lá o carro dele de volta. A cena logo em seguida, ela muda, vai lá para Leila, que recebe um chazinho ao mesmo tempo que a Saineme vai chegando até com o cabelo coberto ali, e logo em seguida a Leila fica encarando ela, depois chama ela minha irmã, como é que você tá? Você está bem? Fica um pouco preocupada ao perceber que a Saineme tá toda bagunçada ali, muito estranho o jeito dela, e a Saineme diz pra ela que na realidade ela não sabe se está bem ou não. Leila fica calada e a Saineme continua dizendo que ela estava dando uma volta pelo bairro e para todo canto que ela olhava, ela viu o Jan. Leila continua em silêncio e a Saineme continua falando para ela que de certa forma ela fica vendo ele ali como se fosse lá no sítio, só que a diferença é que lá no sítio ele está lá de verdade, ele está sendo o Jan ali vivo, né? A Leila logo em seguida questiona ela sobre esse pedido de casamento de Witty e que isso ela não conseguiu entender, está meio perdida ali porque eles dois não eram só amigos. A Saineme diz que sim, que a gente continua sendo, mas é porque a gente se apoia, a gente sempre se une ali, está sempre juntos. Leila fica calada e a Saineme continua dizendo que acredita que ele deve ter interpretado tudo isso mal, porque eles passam muito tempo juntos, né? Ele pode ter entendido tudo errado, mas que ela não se preocupe, e depois em algum momento ela vai conseguir falar com ele. Saineme continua dizendo que ela vai ter que conversar seriamente com ele e que eles vão ter que se afastar por um tempo, e vai ser justamente isso que ela vai falar com ele. A Leila concorda com ela, mas depois pergunta a ela e como o Jan reagiu aí com esse pedido. A Saineme diz que o Jan ele não reagiu, ele não fez nada e que nem muito menos ele teve alguma indiferença logo depois de saber tudo isso. Leila pergunta se é sério e pergunta o que mais. A Saineme ela diz que sim, que foi justamente tudo isso. Depois ela fica se perguntando se será que o Jan desistiu dela mesmo porque ele não teve nenhuma reação. A Saineme continua dizendo que achou muito estranho porque o Jan ele é muito ciumento e que ele não agiu, não fez
diz nada. A Leila então pergunta a ela, sorridente, se de fato ela está achando isso ruim e que acredita que é até melhor mesmo que ele não sinta nada. A Sainem, ela fica ali pensativa e a Leila continua dizendo para ela que ela não pode ficar pensando nisso, nem muito menos achando ruim, porque ela mesma tinha dito que era impossível eles dois voltar, então deixa ele fazer o que ele quiser, porque ninguém liga para isso. A Sainem diz que sabe disso, mas é porque ela tá com muita raiva mesmo. A Sainem, ela fica meio confusa e depois diz que acredita que ele já deve ter ido embora e depois pergunta a Leila, será mesmo que ele já foi embora? A Leila diz a ela que tudo bem se ele foi embora, que deixe ele ir embora e assim ela vai logo ficar tranquila e que também deixe o Iiti também ir embora, porque só assim eles dois vão deixar ela em paz, porque tudo que ela quer é que ela, Sainem, viva em paz. Sainem diz que quando andava ali pelo bairro, ela começou a lembrar da Ayhan ali quando vinha lá pela esquina. Leila fica pensativa e a Sainem continua dizendo que sente muita saudade deles e ela, a Leila, diz a mesma coisa, que também sente muita saudade deles. Leila em seguida diz que ela fica pensando ali a todo tempo que ela não consegue se perdoar tudo que ela fez lá contra o Osman. Sainem fica calada e a Leila continua dizendo que queria muito que a Ayhan estivesse ali porque ela ia falar daquele jeito doidão dela com elas duas ali mesmo, né? Sainem sorri e diz que sim, que ela está certa e depois fala que agora ela vai fazer ela, a Leila, sorrir porque ela vai pedir comida para ela e deixar a conta para ela, para Leila, e as duas começam a sorrir. Logo depois que a Sainem, ela se atualizou com a irmã, agora ela vem ali de bobeira no meio da rua e por incrível que pareça, ela vai se encontrar frente a frente ali com o Jan e ela vindo caminhando como se nada aconteceu, parecendo até o Chapeuzinho Vermelho ali com aquela touca. Então o Jan vê ela, para o carro, chama pelo seu nome e ela chama também pelo nome dele. Os dois ficam em silêncio, mas depois ela pergunta a ele se ele conseguiu pegar o carro dele de volta, né? Ele fica calado e ela logo arregala os olhos perguntando a ele se ele está indo embora. Ele balança a cabeça, ela fica pensativa, depois ele pergunta se ela está indo para casa, ela diz que sim, ele fala que também está indo e que se ela quiser, ele pode dar uma carona a ela e os dois vão juntos. Ela diz que não, que vai de ônibus. Ele fala que não, que ela que sabe, porque ela sabe muito bem que de ônibus demora muito e logo depois vai logo se aproximando para outra porta ali e chama ela para que ela entre ali, que é mais rápido. Por sua vez, a Sainem, nem muito esforço para não ir, ela não faz e simplesmente ela entra e fica um pouco sorridente dentro do carro do Jan. Depois que o Jan entra no carro, a Sainem, ela tenta puxar o cinto ali para colocar, ela não consegue e fica na loucura dela ali, parece que tá puxando um jumento, mas ela fica toda hora puxando o cinto, não consegue. Então o Jan diz a ela que por favor deixe ele ajudar ela e se aproxima, fica bem pertinho os dois ali, ela fica encarando ele olhando para ela, bem pertinho mesmo, quase dando um beijo os dois, e ela do nada se lembra que da outra vez ela também precisou colocar ali o cinto e começa a passar esse flash na cabeça dela. Logo depois ela vai com o coração dela a mil ali e diz que já conseguiu, que não precisa ele ajudar ela, que ela já conseguiu puxar o cinto. Só que ela, com as agonias dela, acaba levando uma beliscada e ele logo depois olha para ela e pergunta a ela o que aconteceu, se ela se machucou, e ela fala que não, que tá tudo bem. Em seguida, eles batem em retirada. No meio do caminho, os dois ficam um tempão, em silêncio ali, ninguém fala nada. De repente, um olha para um, o outro olha pro outro e fica aquele silêncio, até que a Sainem, ela abre o vidro e fica respirando aquele ar puro e logo depois o Jan olha meio desconfiado, pergunta a ela se está tudo bem, ela diz que sim, ele fica calado e logo depois ela pergunta no que é que ele está pensando. Ele fala que estava pensando nas coisas que ele perdeu e ela logo depois tenta até abrir um sorriso, mas ela estraga as coisas quando ela olha para ele e pergunta se ele está pensando nas coisas que ele perdeu quando estava fugindo dela. Ele diz que não, que ele nunca fugiu dela e ela continua catucando ele, dizendo que fugiu sim e ainda continua fugindo. Olha aí, eu disse a vocês que isso era só um pretexto para começar logo uma briga e ele diz para ela que ela não confiou nele, então ela se revolta logo sem paciência nenhuma, começa a gritar com ele dizendo confiança, 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 como assim? Você não entende nada mesmo. Ele fica calado e do nada no meio do mato ali, ela manda ele parar o carro porque ela quer sair. Ele tenta até dizer a ela que não e ela grita com ele novamente dizendo que para esse carro agora mesmo. Ele então realiza o pedido dela, para o carro e ela sai revoltada dizendo um monte
monte de coisa, ele desce atrás dela, chama por ela e ela continua gritando com ele, perguntando confiança, como assim? Ele fica dizendo que ela não confiou nele. Ele então diz pra ela que ela não teve confiança nele, acreditando que foi ele que queimou aquele caderno, e ela grita com ele perguntando o porquê e pra que ela foi dar a ele aquele caderno. Ele fica calado e ela continua perguntando ali o porquê que ela foi dar aquele caderno a ele, porque na realidade aquele caderno tudo pertencia a ele, tudo ela falando sobre ele, mas que não entende o porquê tudo isso aconteceu e que ela não estava nem aí se ele ia queimar ou não aquele caderno, porque na realidade aquele caderno não era mais importante do que ele. Ele então diz pra ela que ela deveria ter dito isso lá naquela época, deveria ter falado dessa forma com ele para que ele não tivesse ido embora. Ela então começa a dizer um monte de coisa com ele, que ligou pra ele com 10 minutos, apenas 10 minutos ela ligou pra ele para lhe pedir desculpas. Ele fica calado e ela continua dizendo que ligou pra ele porque estava muito confusa, porque queria pedir desculpas pra ele, mas toda vez que ligou o telefone dele estava desligado. Ele continua em silêncio e ela continua perguntando se era assim que ele se declarava que amava ela e que ela não teve nem o direito de consertar o erro dela 10 minutos depois. Ele diz que não, que ela tinha desistido dele, aquele monte de coisa que ela disse contra ele, mudou data de casamento, disse que ele era agressor, disse que ele era muito violento, aquele monte de coisa que ela disse contra ele, ela tinha sim de fato desistido já dele. Ela fica calada e ele continua dizendo que até ela criticou ele achando que ele estava com ciúme do It, e ela pergunta se não estava mesmo, e ele diz que ele jamais ia ter ciúme de um tipo de homem igual aquele ali, pelo amor de Alá, porque tudo que ele estava pensando ali era só nela. Ele continua frisando que foi ela quem desistiu dele, e ela diz que não, que foi ele quem desistiu várias vezes e terminou com ela um monte de vezes. Ele continua calado e ela continua dizendo que todo mundo tinha dito que ele ia desistir dela e que inclusive até a ex dele veio pra ali, mas ela continuava sempre dizendo a todo mundo e segurando que ele não ia embora, mas ele acabou indo. Ele fica calado sem saber o que falar e ela continua dizendo que agora ele voltou, mas que não voltou por ela e agora quer ir embora de novo, e começa a dar umas tapas no Jan ali, dizendo que ele vai embora agora mesmo. O Jan então segura ela firmemente e os dois ficam bem pertinho ali, pertinho mesmo, até a barba dele tá encostando nos beiços dela ali, mas eles acabam não beijando. Ao mesmo tempo que o telefone toca, ela pega o telefone e olha, desliga o telefone, no mesmo tempo o telefone dele também toca ali, ele desliga o telefone, depois ela vai embora, volta pra dentro do carro e ele fica pensativo sem saber o que fazer. O Jan então decide, volta para o carro, e logo depois que eles chegam no local determinado, é aí que a Sainemi já vai descendo revoltada, olha para o Jan olha para ela, e logo depois que os dois saem de dentro do carro, cada um vai para um lado revoltado um com o outro. E a expectativa que fica agora é quando esses dois vão se resolver, né? É isso aí, pessoal. Não se esquece que todos os dias temos vídeos novos de tudo que vai acontecer na sua novela preferida. Então não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal e clica nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá na sua novela preferida. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.